E aí ele pergunta, você quer ser curado? Se você for comigo a um outro quadro, onde ele se encontrou com um cego, ele fez a mesma pergunta. O que você quer que eu te faça? E o cego respondeu o quê? Caramba, Senhor, adivinha, quero enxergar. Agora compara com a resposta do nosso amiguinho aqui. Ele não respondeu, quero andar. E aí que tá, sabe, que a gente precisa prestar atenção nesses detalhes do respeito e da pessoa querer receber o que ela deseja de verdade, não aquilo que simplesmente Deus quer dar a ela. Às vezes, como pais ou mães, aqueles que são, a gente quer realmente dar ao nosso filho, à nossa filha, algo de melhor, mas não dá a chance da pessoa escolher. Ela não quer aquilo. Eu fico pensando, por exemplo, na questão da carreira profissional, acadêmica. Eu estava falando com a Lara sobre o meu mais velho, né? Ele está agora com 23, começou engenharia de produção, aí foi para design de games, mas ele sempre foi um cara assim, meio autodidata para programação e tal, e hoje ele trabalha como desenvolvedor aí para uma empresa de publicidade, e eu percebo, poxa, por que não faz ciência da computação ou alguma coisa assim, né? Mas enfim, a gente percebe que na nossa visão poderia ser isso, mas na visão dele ele prefere seguir com design de games, insistindo, é um mercado muito fechado e enfim. Então, Deus respeita as nossas escolhas. E ele chega para aquele homem e pergunta, você quer ser curado? Interessante que se a gente avalia o contexto, você percebe que todos ali estavam em busca de uma cura. E continuavam doentes. E hoje em dia, pode ser que a gente frequente a igreja 1, 2, 3 vezes por semana, 1 ano, 2 anos, 5, 10, 20 anos, e continuemos doentes, como aquele homem, sabe? Desanimados, sem foco, sem propósito, e às vezes na hora que a gente precisa tomar uma decisão séria, a gente toma a decisão errada, sabendo que está certo, mas escolhe o errado. Aí o diabo não perde tempo, né? Ele vem, joga na nossa cara tudo de errado que a gente faz, a gente se sente mal, indigno, e a primeira vontade é desistir. E aí a gente fica paralítico espiritualmente. E Jesus hoje quer perguntar para vocês individualmente, vocês gostariam de ser curados, curadas? Aquele homem, quando a gente avalia a resposta aí, a partir do verso 7, ele diz, Senhor, não tem ninguém para me colocar na água. Tá vendo aí, ó, essa multidão de gente doente aí? Ninguém me ajuda. E eu sozinho não posso ir. Sempre vai ter alguém que chega primeiro. Mas eu acho interessante, você imagina aquele quadro, sei lá, centenas de pessoas doentes ali se jogando na água ao mesmo tempo. Aí daqui a pouco um olha para o outro. E aí, eu sei lá quem foi o primeiro, não sei, não dava para saber. E aí ele, nessa situação, ele considera todos aqueles doentes como concorrentes dele e não como parceiros de sofrimento, pessoas que até poderiam ajudá-lo se ele também tivesse disposição de ajudar, mas não, ele está tão trancado na sua paralisia, na sua dor, no seu sofrimento, que ele só enxerga o que é o problema dele, não enxerga o problema dos outros. E tem um outro aspecto aí dentro dessa resposta que não é clara assim numa leitura da Bíblia, que é a seguinte: era período de festas, certo? E os judeus vinham do mundo todo para Jerusalém. E nesse período, uma das coisas que todo judeu, mesmo fora de Jerusalém, praticava forte, era a questão da fidelidade com dízimos e ofertas. E os judeus praticavam 2 dízimos. O primeiro, religioso, normal, sustento do ministério e tal. O segundo dízimo era separado para caridade, para solidariedade, para ajudar os pobres. Então, por mais que eles estivessem naquela situação de doença e tal, os pobres não passavam necessidade de jeito nenhum. Eles eram sustentados. Então, quando Jesus diz para ele assim, você quer ser curado? Coloque-se no lugar dele, 38 anos no chão,
mas recebendo uma ajuda para se manter. Agora vem esse senhor com toda essa boa vontade e desafia: você quer ser curado? Aí ele pensa: bom, ser curado no meu caso é voltar a andar. Se eu voltar a andar, eu deixo de ser paralítico. E se eu deixo de ser paralítico, corta a minha mesada. E cortando a minha mesada, eu tenho que trabalhar. Então, ele pensa assim, sabe, Jesus, o senhor poderia ter feito uma outra pergunta, né? Mas essa daí vai mexer com a minha zona de conforto. E muitas vezes com a gente é assim. A gente não está tão, sabe, a grande desgraça da nossa vida é que a gente se apega à nossa raiva, a gente se apega à nossa tristeza, a gente se apega à nossa dúvida e a gente se apega às coisas erradas que a gente faz. A ponto de não querer abrir mão. Aquilo está me paralisando, aquilo está me fazendo sofrer, mas se Jesus me fizer uma pergunta dessa, caramba, eu vou ter que tomar decisões, eu vou ter que abrir mão da minha zona de conforto, eu já estou acostumado com esta situação. Agora Jesus vem e me faz uma pergunta dessa, isso mexe com o meu poder de escolha, com o meu poder de decisão. E aí, o que eu faço? E é aqui a grande chave da virada. O que é que precisa ser mudado na nossa vida para que a cura aconteça? Por exemplo, pode ser que eu e você tenhamos grandes mágoas na vida. Há pessoas que culpam a Deus pelo seu sofrimento, culpam seus pais, um marido, uma esposa, filhos, enfim. Há pessoas que procuram nas outras ter este foco de mágoa, de raiva, de trauma, e elas não conseguem se libertar disso porque se acostumaram a ser alimentadas de mágoa para viver. Por outro lado, alguns têm um senso tão pequeno sobre si mesmos que parece, sabe, eu até costumo brincar, aquela hiena do Wall-E, ó dia, ó mês, tudo de errado é comigo, sabe? Parece que você é a coitadinha do universo, o coitadinho do universo. Tem alguns que se acostumam a querer ouvir isso. Ah, que pena. Ela tenta, mas ela é fraca, ele é fraco. E a pessoa se acostuma com isso. Uma baixa autoestima que impede a pessoa de amar de novo, impede a pessoa de buscar uma melhor situação profissional, acadêmica, e ela se acostuma com essa baixa autoestima. Aí não pode ter cura. E uma das coisas que mais impedem essa cura de acontecer na vida chama-se medo. Há pessoas que pelo medo abrem mão de tudo. Também abrem mão de um amor, abrem mão de uma carreira profissional acadêmica, abrem mão de um investimento, tudo em nome do medo. Há pessoas que nem saem de casa mais falando em medo. O medo é a força mais paralisante que existe. Na realidade, o medo é um vício. E se eu e você não estivermos, sabe, dando esta chance para refletir no que Jesus está nos perguntando, nós vamos continuar paralisados, paralisadas. Então, quando Jesus pergunta, você quer ser curado, quer ser curada, saiba que esta pergunta vai muito mais profundo na sua vida do que meramente a gente possa imaginar, porque isso mexe com a nossa capacidade de escolha. E Ele vai respeitar, porque você pode dizer, não Deus, tá bom assim, eu prefiro continuar aqui na beirada do tanque, tá bem assim. Ou você pode dizer, Senhor, eu quero voltar a andar, eu quero experimentar, sabe? Não depender de ninguém, só de Ti, e poder ter esses traumas, essas dores, essa angústia, porque é muito triste você até ter acesso à palavra de Deus, à oração, a uma vida religiosa, mas ao mesmo tempo ter uma angústia, uma tristeza, algo que não permite você avançar. E a diferença está justamente na palavra. Alguém pode ler para nós o Salmo 119 e o verso número 50, por favor. Interessante, né?
esta palavra promessa, no hebraico aí como está escrito, é palavra. Então a minha versão diz assim: quando eu estou cercado de problemas e dificuldades, uma coisa me anima e me consola. A sua palavra me enche de força e poder para enfrentar a situação. Então, a primeira coisa que eu e você deveríamos pedir a Deus hoje é fé na palavra. Mas não uma fé sentimento, uma fé princípio, uma fé atitude. A melhor forma de você começar a reverter uma paralisia espiritual é através da palavra de Deus. Não aquela leitura simplesmente automática, não. Uma leitura indutiva, uma leitura que coloque a Bíblia na sua prática de vida. Senhor, fala comigo. O Senhor sabe, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que, enfim, estou enfrentando um problema familiar, um problema financeiro. Eu quero receber essa cura através do poder da palavra. E aí, a partir do momento que a gente pratica este poder da palavra, também de forma, digamos, simultânea, a gente vai ter vontade de falar com Deus, que é a oração. A oração é a maneira da nossa vida espiritual respirar. E uma vez que a gente ora e que a gente estuda a palavra, aí vem o complemento, que é partilhar isto com as pessoas que estão ao nosso redor. E este é o remédio para uma saúde espiritual capaz de enfrentar toda e qualquer dificuldade. Por isso, em nome de Jesus, eu queria perguntar: vocês gostariam de ser curados? Amém. Será que existe alguma coisa hoje que Jesus, olhando para você e não te condenando, pelo contrário, imagine o quadro de Jesus olhando para aquele homem e enxergando o caso dele específico ali, em meio àquela multidão de doentes, chega nele, e aí, você quer ser curado? Interessante que depois que ele entendeu onde Jesus queria chegar, a Bíblia diz: imediatamente ele foi curado. Não foi dali um tempo, então, imediatamente. Óbvio que ele recebeu uma cura física, sem dúvida, mas a cura mais importante foi a cura espiritual. E a partir da cura espiritual, a gente tem força para enfrentar qualquer outra dificuldade, mesmo porque muitas vezes a cura não acontece na perspectiva que a gente espera. Todos nós já perdemos alguém que a gente ama, todos nós corremos o risco de perder a nossa vida também, ainda mais numa cidade como essa. E todos nós sabemos que um dia a morte chega de um jeito ou de outro, para nós ou para quem a gente ama. Ou seja, Deus não está alheio ao nosso sofrimento, mas Ele deixou claro: as minhas respostas vocês sempre terão. Sim, não e espere. Então o fato de uma cura física não acontecer não significa que Deus não está atuando. Se você for à Bíblia, João 11:3, Jesus recebe ali uma informação tremenda: está doente aquele a quem você ama. Olha que detalhe: está doente aquele a quem você ama, que era Lázaro. E o que aconteceu com Lázaro? Morreu. E Jesus o amava. E houve até um choque: nossa, Jesus, mas você esperou, demorou demais para chegar e tal. E notem, isso demonstra que os amigos de Jesus também podem adoecer e morrer. Mas não significa que essa perda seja eterna. A cura que Ele quer nos dar imediata é a cura espiritual. E a partir dela, qualquer outro milagre pode acontecer. Sendo a resposta sim, não ou espere, o milagre sempre está acontecendo. Será que eu e você gostaríamos de sermos curados também? O último verso que eu queria compartilhar com vocês é Jeremias 29, verso 11. Quem pode ler para nós? Mas ele faz perguntas: você quer ser curado? Você pode me dar um copo com água?
E levar a pessoa, peraí, mas como assim? E aí isso vai mexendo, porque a gente tem essa mania, sabe? E pastor tem essa mania. Muitas vezes a gente, à medida que a gente foi lá, a classe, né, a questão acadêmica, é você achar que você tem que ter resposta para tudo. Isso é um erro. Pastor, posso dividir uma coisa? Rapidinho, à vontade. Eu sei que não é a resposta que você quer, mas eu queria dividir com vocês que essa semana um ser humano foi Jesus na minha vida. Isso acontece. Então eu fiquei pensando, né? Poxa vida, será que eu já fui Jesus na vida de alguém? Será que alguém já olhou pra mim e falou, através dessa pessoa, da atitude dela, apesar de todos os meus pecados, tantas imperfeições, né? Uma personalidade muito colérica, será que eu já fui Jesus na vida de alguém? E eu decepcionei uma pessoa. E ela podia ter falado um monte pra mim. Ela podia ter me acabado, ela podia ter falado um monte. Mas ela me mandou um áudio de puro amor e tristeza. E eu fiquei imaginando, eu falei, você foi Jesus na minha vida. Porque quando Jesus encontrou com o olhar de Pedro, ele não falou, eu falei pra você que você ia me trair, seu sem vergonha. Ele não falou isso. Né? Quando ele encontrou com Maria Madalena, ele falou, né? Sua vagabunda, né? Que tá aí, todo mundo te acusando, vai pra lá. Condenar, né? Não, ele amou. Exato. Ele amou, ele falou, vai, não peques mais. Então, eu fico imaginando assim, como nós, imperfeitos, miseráveis, nós ainda temos privilégios de ser filhos de Deus. E eu vejo a mão dele estendida o tempo todo. E eu falei pra essa pessoa, eu falei, olha, eu não respondi o seu áudio imediatamente porque eu não tinha condições psicológicas. Mas o que você falou pra mim, o amor que você usou, a dor que você demonstrou, doeu mais do que se eu tivesse tomado uma surra de 1h30. Então, que isso sirva de lição pra gente, né? Que a gente fala muito, na teoria tudo é muito bonito, mas e na prática? Exato. Então a gente pode também ser Jesus na vida das pessoas. E é isso que justamente essa reflexão hoje nos ajuda a pensar, né? Porque para a gente ser curado, a gente tem que desejar isso. Ser menos nós mesmos e mais Jesus. E é a forma que ele escolheu para ser revelado para as pessoas. Ninguém está vendo Deus, ninguém está enxergando Deus. E aí quando alguém se diz seguidor dele, ele está se revelando para a pessoa através desse seguidor, dessa seguidora. Nós temos que ter esse papel. E esse papel passa justamente por essa permissão. Senhor, mexe. Mexe na zona de conforto aqui. Eu me acostumei com isso. Eu preciso tomar decisões que eu estou postergando há muito tempo. A gente tem ainda a clareza daquilo que é certo, daquilo que é errado. E às vezes está faltando força para poder assumir isso. Então, é um momento como esse que nos ajuda a chegar a essa conclusão. Se eu quero ser curado, se eu quero ser curada, eu sei que, primeiro, Deus vai estar do meu lado e Ele vai dar as condições necessárias para que essas mudanças aconteçam. E quando você perceber aquilo que era, uma dificuldade para tomar essa decisão, mas quando você consegue tomar essa decisão, a vida assume uma paz, assim, tem um controle, entendeu? Ele assume o controle. Então, acho que mais do que nunca, essa deve ser a nossa reflexão hoje. Senhor, o que precisa acontecer para que eu seja curado? Ou curada? Onde que está? Onde está essa situação para que o milagre aconteça? Onde que está a minha paralisia? Ela está na vida profissional, afetiva, financeira, acadêmica, na falta de fé? Onde que eu preciso ter esse processo iniciando na minha vida? E a garantia a gente leu aí em Jeremias. Eu sei quais são os planos que eu tenho para a sua vida. É que às vezes parece tão simples, e as coisas de Deus são assim simples, que parece que, não é possível, mas é. Então eu acredito que hoje vamos permitir Deus fazer esse milagre na nossa vida, sabe? E o primeiro passo é esse, é confiar.
é ter fé, é realmente dar a Ele a chance que Ele está querendo nos oferecer. Mas Ele vai perguntar, você quer? Quer ser curado? Quer ser curado? Se a gente responder sim, o milagre vai começar. Já começou, não é? A gente tem essa chance hoje. Então, permitam que essa cura aconteça de uma forma que vocês possam se sentir confiantes nesse processo. Pode ser doloroso, porque sair da zona de conforto, pensa, o camarada estava com as juntas ali, tudo dolorido, 38 anos deitado no chão, e até eu tenho um vídeo que eu mostro de uma história do Facebook, de um homem que morava ali na Pedroso de Moraes, durante 30 anos morando ali no meio do lixo, num local que ele chamava de ilha, e depois que ele foi resgatado, tal, a história é bem interessante, posso mostrar algum dia. Você poeta, percebe, não é? Que era isso, poeta, o condicionado, Raimundo. E você nota que quando caminha, ele caminha curvado, porque tanto tempo sentado no chão ali, né? Então, quer dizer, ali para ele não foi fácil chegar e dizer, não, toma tua cama e anda. É, ok, a gente olha assim é automático, mas isso dói, o milagre dói, porque mexe em algo que a gente está ali, né? Não quero abrir mão, é complicado, mas sempre tem um final feliz, como Jesus. Amém. Que vocês escolham esse final feliz hoje, amém? Amém. Amém. Muito bem.